Mas a fé não acabou, a fé eu guardei. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que está preparada não só para mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aleluia. Vamos até o fim em nosso serviço. Você precisa ter clareza para o que foi chamada, para o que você foi chamado. E acima de títulos, acima de dons, fomos chamados para servirmos uns aos outros no reino de Deus. A cruz foi um compromisso inalterável. E ser servo é assumir o compromisso, peça graça e vá até o fim. O que é ser servo? Servindo na glória da cruz. Segundo lugar, tendo interesse ou demonstrando interesse em ajudar os outros. Para que ele morreu? Por que ele morreu? Está aqui, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não morreu para brincar de morte, me vence que eu venço tu. Ele morreu para que eu fosse salvo. Ele morreu para que eu fosse lavado. Ele morreu para que o Pai me perdoasse. Ele morreu para assumir toda a minha culpa. Morreu minha morte para eu viver a vida dele, irmão. Ele morreu pensando em nós. Então, para que eu estou pregando aqui, gente? Por causa de vocês? Para que você está se capacitando nessa escola, irmãos? Para ser bênção na vida de alguém. Isso é interesse em ajudar os outros. Isso nos torna servos no reino. Gálatas 6:10. Sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos e até a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, por todo o meio que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Provérbios 3:28 diz: não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não diga um dia desses, quando for a hora certa. Se você vive na glória da cruz, a hora de servir é agora. Ainda que você seja dotado para alguma tarefa, se ninguém com aquele talento está por perto, é você mesmo, irmão. Porque a necessidade do outro é o meu ministério. Digo, o meu talento revela meu ministério, mas o meu amor revela meu coração. Terceira lição: não espere perfeição. Não espere perfeição. Se você for no meu canal do YouTube, tem umas 200, 300 pregações, eu acho. Aí você pega mensagens lá de 10 anos atrás e a mensagem de hoje. Eu tenho certeza que você vai dizer: eu prefiro a de hoje. Se eu fosse esperar chegar no nível que cheguei para começar a pregar, eu não chegaria no nível que cheguei. Porque no reino de Deus você aprende enquanto ensina. A prática te leva à perfeição. Só que tem gente aqui atrasando o seu serviço no reino, porque ainda não se sentiu a quarta pessoa da divindade de 3. Tem gente que quer cantar na frente dos pés, lindo, lindo, lindo és. Para começar a servir, não, irmão. Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco que tem, no pouco que sabe, também será injusto no muito. Não espere ser perfeito para começar a ajudar a sua congregação local, a sua igreja, a sua comunidade. Olha, eu quero pregar, mas eu preciso dominar a homilética, a exegese, a hermenêutica.
Ó, bichão meu, velho. Pequenas tarefas revelam grandes corações. E corações de servos se revelam em pequenos atos, pequenas atitudes. Nenhuma tarefa é pequena demais para quem tem um coração de servo, irmão. A equipe que vende o meu curso, que me ajuda na elaboração dos cursos e na apresentação deles, falou assim: pastor, grava uma aula sobre as lições mais importantes do seu ministério. E uma das lições mais importantes do meu ministério foi aprender a valorizar as pequenas oportunidades. Hoje existem eventos que eu prego para 20 mil, 30 mil pessoas. Existem igrejas que eu prego que tem no máximo 15 pessoas. Mas alguém dentre aquelas 15 pessoas indicou o meu nome para 15, 20 mil pessoas. Alguém dentre aquelas 15 pessoas pega o link de uma mensagem minha e compartilha. Eclesiastes 11:4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. Você não tem que esperar o momento perfeito, o tempo perfeito para começar a servir. Tem uma multidão de candidatos aí, irmão, inscritos na corrida para liderança. Mas a pista está livre para quem quer ser servo. E quem está na frente? Jesus. A gente precisa, em Cristo, desenvolver esse coração de servo. Se aperfeiçoe enquanto serve. Cante, pregue, evangelize. Um serviço imperfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções que não se transforma em ação. Uma mulher criticou Moody, o pregador, que ganhou mais de 1 milhão de almas. Ah, o seu jeito de pregar eu não gosto. O seu jeito de fazer a obra evangelística é muito estranho. E Moody disse: eu prefiro o meu jeito de fazer do que o seu de não fazer. Fala demais. Para quem é servo, nenhum serviço é pequeno demais. Filipenses 2:7. Antes, Cristo a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus lavou pé, Jesus ajudou criança, Jesus serviu leprosos. Todos aqueles que as pessoas evitavam, crianças, leprosos, e lavar o pé eu pularia o pé de Judas, e Jesus lavou. Nada estava abaixo, não era apesar da sua grandeza, era por causa da sua grandeza. A grandeza de Jesus estava em servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quem está anotando ou quem está recebendo essa palavra? Servos de Deus jamais se aposentam. Gostei do aleluia. Servos de Deus jamais se aposentam. Não importa quanto tempo você serviu. Não importa se veio a doença, se veio a idade, se veio o cansaço. Deus não aposenta seus servos. O diabo usa, estraga, joga fora. Jesus usa, renova. Jesus usa na sabedoria. Jesus usa como mestres. Jesus usa como conselheiros. Aleluia. Salmo 92:13. Os que estão plantados na casa de Deus vão florescer nos átrios de Deus e na velhice darão frutos. Aleluia. Servindo no anonimato, alguns de nós pode até se sentir sem valor, mas Deus está vendo onde Ele te colocou. Deus está vendo onde Ele te estabeleceu. Fique onde Deus te colocou enquanto Ele não abrir o caminho para alguma mudança. Fique onde Deus te colocou. Olha, eu gosto da versão atualizada, uma tradução de Colossenses 3:4. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra,
o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Mas enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade com Cristo. A notoriedade para Deus não significa nada. Para você pode ser empolgante, para mim, para nós. Para Deus, não. Porque para Ele há uma grande diferença entre você ser proeminente no reino e importante. Você sabia que os membros mais importantes, sem os quais você não poderia viver, são aqueles no seu corpo que você não pode vê-los? Eu vou repetir. Os membros mais importantes para a sua sobrevivência em seu corpo são aqueles que você não os vê. E no corpo de Cristo também é assim. Os serviços mais importantes geralmente são aqueles que não são vistos. E Ele no céu vai recompensar abertamente muitos de seus servos desconhecidos. Eu chamo isso de a conspiração divina. Talvez você esteja me vendo aí e olha, o pregador, hein? O pastor Marco me chamou de papagaio. Olha lá, o azul claro, o azul escuro. Pregador, veio do Brasil, escritor. Olha, o Denilson Lima, pregador, hein? Olha o pastor Isaías, apóstolo Oriel. Esses homens fazem diferença no reino. Que bênção! Mas Deus está trabalhando. E eu chamo isso de uma conspiração. Deus tem os seus infiltrados. Na empresa onde você pode ser menos vista, menos visto, naquele trabalho onde é simples por demais, ali tem um representante do reino que está orando para Jesus salvar a família. Deus está, irmão, trabalhando de modo infiltrado, ninguém sabe, ninguém conhece, mas são esses que estão ganhando almas, discipulando vidas, atraindo vidas para o reino de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E se tem um ministério que sustenta muitos ministérios, é o ministério da intercessão. Eu estou pregando aqui, eu apresento para vocês o que eu estudei. Pastor Isaías cantando, apresenta para vocês a sua experiência vocal, musical. Irmãos, eu vou cantar aqui, mas não olha para mim não. Olha sim, se cantar feio o povo vai dizer, é ruim, hein? Não, eu vou pregar aqui, mas se eu errar aqui, não liga não. Vou ligar, ainda vou botar no Instagram, irmão, seu herege. Não estudou, não prega. Não ensaiou, não canta. Porque púlpito é vitrine. Púlpito é vitrine. Para existir uma pregação tem que ter 3 elementos: pregador, texto e público. Tu tem que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o texto. Eu tenho que olhar para tu. São os 3 elementos que formam a pregação: pregador, texto e público. Agora, a intercessão é o ministério do anonimato. Talvez eu não te conheça, mas eu sei que você orou por mim. Os pregadores não te conhecem, mas vocês estão orando: ó Senhor, usa teus servos. No reino de Deus teremos muitas surpresas na vinda do nosso Senhor, irmão. No reino de Deus é assim. E Ele vai recompensar os seus servos. Pessoas das quais a gente nunca ouviu falar, orientando crianças, cuidando de idosos, defendendo seus pastores, evitando escândalos. Hebreus 6:10, Deus não é injusto. Ele não vai se esquecer do trabalho incansável de vocês por Ele, ou se esquecer do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele, auxiliando seus irmãos. Verdadeiros servos sempre mantêm a descrição.
Servos não chamam atenção para si. Servos não agem para impressionar. Se forem reconhecidos pelos seus serviços, humildemente eles vão aceitar, mas eles não vão admitir que a notoriedade estrague o propósito de seu serviço, que é glorificar a Deus. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Ele me chamou, ele me sustenta, ele nos dá graça, então toda honra e toda glória é para ele. Se eu sirvo para aparecer, isso não é serviço, é simulação, é um espetáculo, é estratégia para atrair atenção. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Que Ele nos estabeleça como servos exemplares. Autopromoção e postura do servo cristão diante de Deus são inconciliáveis. Paulo disse: se eu ainda estivesse procurando agradar, no sentido de ser populista, se eu ficasse aqui me esforçando para agradar no sentido de ser populista, Gálatas 1, eu não seria servo de Cristo. Suas vestes, sua voz, seu jeito em servir a Deus, em cultuar a Deus, não pode atrair glória, não pode ofuscar a glória do único. Último lugar, sirva fora de seu propósito original. Se o Filho do Homem aprendeu a obediência, nós precisamos aprender a servir. Eu deixei isso por último. Sirva fora de seu propósito original. Pastor Eliseu, oi, prega para nós? De boa. Por quê? Porque eu já prego há muito tempo. Mas a minha esposa dirige o círculo de oração da nossa igreja. E aí ela se esforça. A banda podia vir na quarta tocar para nós. Tá bom, nós vamos, pastora. Tu foi? Nem eles. Aí o tecladista tá lá e a bateria tá vazia. Eu chego lá e vou tocar a bateria. Nós pega a bateria e vou tocar a bateria. O tecladista não foi. Eu vou lá no teclado e vou tocar o teclado. Aí meus cunhados ficam: é ruim, viu? Mas não tem ninguém para tocar, eu toco, mano. Meu bem, você vai pregar, mas o pastor que tira a oferta não veio. Tá eu lá falando de oferta. Aí eu mando desligar a câmera, porque vazar um vídeo eu tirando a oferta. Ladrão, bandido, vagabundo. Eu tô lá tirando a oferta. E o serviço na minha congregação local me fez entender isso. Eu preciso servir fora do meu propósito original. Para o que eu fui chamado? Para pregar, para escrever, para dar aula. Isso aí você me deixa tranquilo. Agora, irmão, existem outras coisas que, se você tem um coração de servo, você vai servir não apenas quando lhe é conveniente. Deus testa o seu coração quando você é pedido para servir naquilo para o qual você não foi formado. Que habilidade especial é preciso para depois desse culto aqui você ajudar a coletar lixo? Que habilidade especial será necessário para você servir empilhando cadeiras, levar alguém em casa? Só duas coisas são necessárias: caráter e amor. Davi. Eu vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Davi foi chamado por Deus para ser o rei de Israel, sim ou não? Mas ele se torna quem se tornou quando o papai diz assim: meu filho, vem cá. Pois não, pai. Vai ver como estão seus irmãos e leva um lanchinho para eles.
Se ele não obedece papai para levar lanche para os irmãos, ele não ouviria Golias afrontando. Se ele não ouvisse Golias afrontando, ele não se oferecia para derrubá-lo. Se ele não se oferecesse para derrubá-lo, ele não seria honrado em Israel. Ele entra no caminho do propósito original quando ele faz aquilo que não tinha nada a ver com o seu chamado original. Deixa eu perguntar para quem lê Bíblia. José foi escolhido para ser o governador do Egito? Sim ou não, gente? Foi. O Salmo 105 diz que na sua soberania e onisciência Deus já tinha projetado que ele fosse o governador do Egito. Se ele não fosse levado ao Egito, ele não protegeria aquela nação da fome, nação da qual viria o Messias. Para que José foi para o Egito? Para virar governador. Foi não, irmão. Está aqui, ó. Foi para proteger a nação de onde, a família de onde viria o Messias. O ministério de José tem que apontar para Cristo. E como que ele chega ao Egito? Papai diz assim, vai ver como estão seus irmãos e me traz notícia. Vai ver como estão e me traz notícia. Estou indo, papai. E os irmãos não gostavam dele. Ele era o menino da capa colorida. Eu vou colocar minha capa nesse deserto para ir ver irmão. Eu sou filho da sua confiança. Meus irmãos pecam, sou eu que trago a notícia para ti, papai. Não, ele foi lá ver como estavam os irmãos. E a ordem era, vai vê-los e traz notícia. Por isso que quando ele chega e não encontra os irmãos, ele vai além da ordem do pai. Porque a ordem era, traz notícia de como eles estão. E aí, irmão, você sabe, a capa foi arrancada, foi lançado num poço vazio, foi vendido. Para onde? Para o local onde, em sua onisciência e soberania, Deus já tinha determinado que ali ele iria governar, irmão. Aleluia. Moisés, seu chamado original, liderar a nação de Israel, libertá-los da força do Egito, mas quando ele foi chamado? Quando cuidava do rebanho do sogro. Vou cuidar do rebanho do meu sogro. E vai trabalhando ali e é chamado para o seu propósito original. E Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, irmão, formado aos pés de Gamaliel. Paulo foi o único apóstolo que ouviu assim, ó, vai pregar para rei, para judeu e para israelitas. Pedro só queria pregar para judeu. Pedro nunca pregou para rei. Paulo, rei, judeus, israelitas. Paulo teve 3 dias, o que os discípulos demoraram 3 anos para ter. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar, jejuar e ter dons, serem cheios do Espírito. Atos 9, 3 dias de crente. Paulo ora, jejua, tem dom de visão e é cheio do Espírito Santo. 3 dias de crente, irmão. Paulo, o cara! Quando chega em Atos 28, tá todo mundo com frio, mas ninguém foi alimentar a fogueira. Lá vai Paulinho pegar gravetinho para alimentar a fogueirinha. Mas quando ele vai pegar a graveta, a serpente gruda na mão dele. Aí você diz, tá vendo? Vai se intrometer. É chamado para ser apóstolo, quer pegar a graveta para aparecer? Vai. Ele sacode a mão, lança a víbora ali no fogo. Ela vaza. E todo mundo disse, vai inchar e vai morrer. Não inchou e nem morreu. O chefe aí, ó, tá dodói. Ele diz, me leva lá que eu oro. Cura, Jesus. O cabra foi curado, irmão. E depois que o cabra foi curado, todo mundo disse, ora por nós também. Vai curando, Jesus, vai curando. E como é que acaba, irmão? Todo mundo trouxe presente para ele. Espera aí que eu vou segurar os presentes. A
mão que pegou o graveto, a serpente picou. A mão que a serpente picou, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo, orou pelos enfermos. E a mão que orou pelos enfermos, segurou os presentes, irmão. Serve fora de seu propósito original. Ele não precisava servir do jeito que serviu, mas serviu quem não merecia. Se você tem o Espírito de Cristo, sirva, irmão. Sirvamos uns aos outros. Que nessa noite o Espírito coloque em você esse caráter. O caráter de Cristo. Do jeito que você está, baixe a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa aula. Perdoa nossas soberbas. Perdoa nosso orgulho. Perdoa, Jesus, a nossa intenção de nos sobrepor aos outros, de aparecermos e nos sentirmos superiores. Nenhum de nós conseguiremos servir com a humildade de Cristo se a graça de Cristo não nos capacitar. Que nossa família, nossa igreja veja a sua glória em nós. Que vivamos na glória da cruz. E o modo mais digno de viver na glória da cruz é servindo aqueles que foram comprados pelo sangue derramado na cruz. Amém, queridos?